presbítero Cristiano fez a leitura em Hebreus capítulo 9, versículo 22 até o versículo 28, e o estudo que nós vamos estar nessa noite, aprendendo mais um pouco, Hebreus 9, 27, é um versículo do texto da leitura oficial, Hebreus 9, 27. Nós estamos vivendo uns dias muito difíceis. Hoje parece que está tudo o relativismo tem sido uma fonte muito grande e as pessoas não têm levado a palavra de Deus a sério, né? Hoje se morre um ímpio, se morre uma pessoa que viveu a vida toda sem arrepender dos seus pecados, blasfemou de Deus, blasfemou da obra de Deus, e as pessoas estão já colocando pessoas nos céus e tudo mais. Mas quando nós lemos Hebreus 9, 27, há uma preocupação para as nossas vidas, há uma preocupação para o ser humano, quando o escritor aos Hebreus ele fala: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, só se morre uma vez, né? Só conhecemos alguns que teve a oportunidade de morrer duas, mas foram ressuscitados pelo Senhor. O caso de Lázaro, filho da viúva de Naim, e alguns outros, mas depois tornaram a morrer. O escritor aos Hebreus, ele esclarece muito bem, dizendo aos homens. Quando fala homem, todo mundo já sabe que engloba homem, mulher, todo ser humano. Está ordenado morrer uma só vez. Nós sabemos que algumas pessoas creem que após a morte, existem a reencarnação. Alguns acreditam, não, depois que eu morrer, eu vou reencarnar, eu vou vir em uma outra pessoa, ou eu vou vir isso ou aquilo. E na verdade, biblicamente, não tem respaldo algum bíblico para a reencarnação, para que eu morra e me torne a encarnar numa outra pessoa, numa outra futura pessoa, ou até mesmo, alguns acreditam que reencarna até em animais e tudo mais. Mas essa hipótese, biblicamente, está descartada. Morre só uma vez. Alguns acreditam que após a morte, existe o purgatório, esperando para purificar as pessoas dos seus pecados. Ele passa um tempo no purgatório, e do purgatório ele paga os seus pecados e vai para o céu. É outra também doutrina do homem, que não tem base bíblica. Se ao homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso juízo, então não existe purgatório. E nós sabemos, se você for estudar a história da igreja, a doutrina do purgatório foi um meio de arrancar indulgência do povo, para tirar as pessoas do purgatório. Apaga tanto que nós tiramos ele de lá. Faz tantas missas, faz tantas rezas, que ele sai de lá. Então foi um meio que levou o povo ao engano. Então não foi como o hebreu fala, como o escritor aos Hebreus fala, que foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se você ler a Bíblia, se você estudar a Bíblia, todas as duas doutrinas, todos os dois ensinamentos estão fora dos preceitos divinos, estão fora da vontade de Deus. Porque você imagina bem, se fosse assim, se fosse, tem o se, e Deus, na Bíblia, na palavra de Deus, não tem o se. Se fosse assim, eu vou bagunçar, aí depois, a hora que eu morrer, eu só vou lá no purgatório, expurgo os meus pecados, pago pelos meus pecados, e depois eu vou para o céu. Seria muito fácil a salvação. Aí não precisava da morte de Cristo, aí precisava do purgatório.
Então, quando as pessoas aceitam essa doutrina da reencarnação e a doutrina do purgatório, eles estão anulando o quê? A morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Eles estão dizendo, nós não precisamos da morte de Cristo, porque eu morro, eu passo um período lá no purgatório, e depois eu saio de lá, e de lá eu vou para o céu. E quando, na verdade, depois da morte, segue-se o quê? O juízo. Nós sabemos que para os salvos, vida eterna com Cristo. Para os ímpios e para os pecadores, a condenação eterna. É uma ida sem volta. É por isso, irmãos, que as pessoas são enganadas, porque elas acham que depois da morte, tem chance ainda de fazer alguma coisa, de recuperar a vida da pessoa. Veja bem para você ver. Em nome do bem-estar, ou do progresso espiritual de alguém, eles falam, não, agora nós vamos, fulano morreu, partiu, foi embora, agora você faz uma missa de 7º dia, depois você faz uma de 1 mês, depois você faz de 2 meses, depois você faz de 1 ano, e assim por... Aí você vai conseguir mudar o estado da pessoa que já partiu em condições contrárias à palavra de Deus. Não muda. Por isso que a gente fala, a salvação, ela é conquistada enquanto está em vida. É igual eu sempre falo, para mim desistir de uma alma, só depois que ela morre. Enquanto ela está em vida, eu posso lutar por ela, você pode lutar por ela. Mas morreu, segue-se o destino. Você pode fazer um caminhão de oração aqui dentro dessa igreja aqui, para mudar o estado de uma pessoa na eternidade, que não muda. Para onde ela foi, o destino já está selado. Não tem mudança. Então as pessoas são enganadas, as pessoas são ludibriadas ao engano, de que depois da morte pode haver alguma mudança. Pode haver, alguma libertação da pessoa que partiu, mas não há. Nós sabemos que quem morreu salvo não vai para o inferno, e quem morreu sem salvação não vai para o céu. Não tem como mudar esse estado. Não tem como. Eles estão achando que vai chegar no dia, Deus vai dizer assim, ó, coitado, ele sofreu demais na terra, né? Trabalhou demais, sofreu, foi sol quente. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. As pessoas têm um modo de dizer, não, pastor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. E quem falou que Deus vai mandar alguém para o inferno? Deus não vai mandar ninguém. Quem que vai mandar? Quem que vai mandar a pessoa para o inferno? É a própria pessoa, o próprio ser humano. Deuteronômio capítulo 28, Deus fala assim, ó, Moisés, fala para o povo, eu coloquei diante deles a bênção e a maldição, escolhe. Aí você escolhe maldição, Deus não vai dizer, não, eu pensei que você iria escolher a bênção, rapaz, escolhe a bênção, não escolhe maldição. Deus não interfere. Só que depois, Deus também, não tem aquele negócio de você reclamar depois do que você vai colher depois. Porque Deus deu oportunidade. O que o profeta Isaías fala? Isaías 1:19. Se quiserdes, quer dizer, não é obrigado. Se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Então é condicional, é se eu quiser. Se eu não quero, Deus vai falar, não, meu... Você acha que Deus... Irmão, tem gente que acha que Deus vai implorar para ele, me serve, me serve. Não, quem precisa de salvação, somos nós. Às vezes tem gente que fala, Deus precisa de mim. Aí acha que porque Deus precisa dele, ele pode fazer o que acha que deve fazer. E na verdade não é isso. Deus, Ele conta comigo. Ele conta com você, mas se eu disser não, Ele não vai me impor. Se você não fizer, você vai para o inferno. Não, Deus não vai me impor, de maneira alguma. Se Ele aconselhou Zorobabel, no livro de Zacarias, dizendo, Zorobabel, diga, não é por força e nem por violência,
mas é pelo meu espírito. Se não for pelo meu espírito, não vai por força e nem por violência, porque Deus não quer isso. É igual, antigamente, a gente era menino, havia filhos que eram crentes porque os pais impunham ser. E passava medo. Se você não for, você vai para o inferno de cabeça para baixo. Então, o menino de medo ia, mas ele ia, mas não servia a Deus. Não servia. Ele ia porque sentia uma obrigação e uma imposição do pai, uma imposição da família. Então, nessa noite, meus queridos, veja bem, nós vamos ver sobre essa questão, o que acontecerá após a morte. Ah, pastor, eu quero nem saber. Eu também não quero, mas vai chegar o dia que eu e você, nós vamos, hein? Quantos de nós aqui, nesses dias do Covid, aí, quais foi? Né? Teve, como se diz, né, irmã Jane, com o pé na tábua da beirada. Opa, na beiradinha, agora vai. Aí Deus foi lá e trouxe de novo, deu chance de novo. Mas o que é morte física? Né? Porque existe a morte física, e existe a morte espiritual, e existe a morte eterna. Agora, o que é a morte física? O que é a morte física? É a separação do corpo, da alma e do espírito. Quando você está lá no velório, prestando as últimas condolências à família ou o defunto que está lá, ali somente está a carcaça. Somente a carcaça. A alma e o espírito já não está mais ali. Ali só está o corpo, que dali 5 dias, 6 dias, já começa o quê? A se desfazer. Começa a entrar em estado de decomposição, a dessorar, a derreter. A derreter. Né? E a gente chora tanto, né? A gente chora tanto, passa a noite lá, mas ali só está o corpo. A alma e o espírito agora já está aguardando o quê? O dia da ressurreição dos mortos, a morte do justo. Ou seja, o justo que morreu em Cristo está aguardando agora a ressurreição dos mortos em Cristo, para encontrar com a igreja nos ares e ser arrebatado com o Senhor. Isso. Mas o corpo, pastor, mas e o corpo? Preocupa com o corpo, não. Hoje nós investimos pesado no corpo, né? Quer pôr ele bonitinho, quer pôr ele de tudo quanto é jeito. E se a gente não tomar cuidado, esse corpinho que a gente valoriza tanto ele pode nos levar para o inferno. Ele pode nos levar. Porque nós estamos vivendo uma época que as pessoas cultuam mais o corpo do que a Deus. Cultua mais o corpo do que a Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Então, a morte física é a separação entre o corpo e o espírito. A pessoa fica lá, chorando, quem tá, ali não está vendo nada. Não, mas a alma está ali em volta, está vendo? Disse, não. Você aprendeu isso? A alma dele está lá em volta do caixão, não está não. Já foi para o lugar de repouso. Aí os outros falam, não, a alma do ruim está vagando. Não existe. E tem crente que até, irmão, tem crente que converteu e ainda acredita nessas lorotas. A pessoa está lá, ai meu Deus do céu, ai meu pai, tem misericórdia, minha mãe me escuta. Já era. Tchau. Até eu sempre falo assim, mãe, às vezes a senhora
eu posso ir primeiro do que a senhora. Eu posso ir primeiro que a senhora. Falei para ela. Se a senhora for primeiro do que eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu não vou passar a noite lá, não. Eu vou embora dormir. Falei para ela. Falei, por quê? Aí o meu, mãe, não, ela não está lá mais, não. Ela está só a carcaça. Só a carcaça. Que daqui 6 dias, 7 dias. Você entendeu? E a gente tem que entender esta situação, porque tem gente que faz... Nós tivemos dificuldades com pessoas que a mãe morreu, o parente morreu, a pessoa não queria mais Deus, não queria mais para a igreja. Como se Deus tivesse feito alguma coisa que ofendeu a pessoa. E todos nós, irmãos, estamos na fila. Amém? Você está na fila? Por que você não corta a fila? Essa fila ninguém corta, né? Fila do banco. Todo mundo. Vamos lá. A morte física, ela é ordem de quem? É ordem de Deus. Ao homem está ordenado. Quem deu a ordem do homem morrer uma só vez? Deus. Ao homem, a morte física é ordem de Deus. Que todos vão passar por isso. Se o próprio Filho de Deus passou, e nós? Agora, eu fico pensando assim, né? Vai ter um grupo, que seja esse grupo que nós estamos fazendo parte da igreja final dos últimos dias, vai ter um grupo que não vai provar a morte, não vai morrer. Mas todos estão debaixo da ordem de morte. Todos. Ninguém quer. Quando começa a falar de morte, tem gente que começa a comer a unha, né? Começa a roer a unha, porque cria pânico. Não, para com esse assunto, mas é um assunto que o próprio Cristo comentou sobre isso. Quantas passagens na Bíblia falam? Então, a morte é uma ordem de Deus. Lembra quando Deus falou para Adão, assim, Adão, de toda a árvore do jardim, que está no meio do jardim, você pode comer dos frutos. Mas da árvore que está lá no meio do jardim, do conhecimento, do bem e do mal, daquela árvore você não come. Porque o dia que você comer, você morre. E ali estava 2 mortes. Morte espiritual, porque Adão afastou de Deus, e depois, como consequência do pecado, a morte física. Romanos 6 e 23. Olha o que diz Paulo aos Romanos 6 e 23. O pecado tem salário? Vamos ver? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado nos leva à morte. E ele leva a essas 3 mortes: morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, o salário do pecado é a morte. A pessoa vai pecando, aí a pessoa pensa assim, não está acontecendo nada. Isso aí é coisa de igreja, esse negócio aí. Eles falam que pecar vem a consequência. Ela não vem de imediato.
Para alguns vem de imediato. E para outros é progressivo. É com o passar dos dias. 1 Timóteo 5, 24. 1 Timóteo, capítulo de número 5, se não me falha a memória, 24. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24. Olha o que diz o texto, olha o que Paulo fala para Timóteo. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. E alguns manifestam-se depois. Olha aí, Paulo fala, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, ou seja, o juízo é imediato. A pessoa peca e já recebe o juízo de Deus de imediato. E de outros, o que acontece? Se manifesta depois. Aí a pessoa fala assim, mas fulano está pecando, não acontece nada com ele lá, ó. Ele está normal dentro da igreja, lá não acontece nada. Calma. Calma. É que, como se diz, você vai comprando e não paga. Vai comprando no cartão de crédito e não paga. Não paga. Vai chegar um dia que vai chegar de uma vez o quê? A fatura da compra que você fez. Aí vai vir tudo de uma vez. É na onde que a pessoa, ai, pelo amor de Deus, ora para mim, pastor. Ora para mim, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu fiz. Ele sabe o que fez. Dentro do consciente dele, ele está sabendo o que ele fez. Se ele chegasse, pastor, eu errei, eu pequei, eu fiz isso, e é consequência, então, aí Deus fala, não, está perdoado. Mas, eu não sei o que eu fiz, se eu fiz alguma coisa, Deus me perdoa. Mas lá dentro dele, você fez. Você sabe o que você fez. Então está vindo agora. Manifesta. De alguns, o juízo é imediato. E de outros, manifesta-se depois. Lembra do Acã? O Acã foi de imediato. Quando Josué viu que o povo de Deus perdeu a guerra para a cidade de Ai, ele falou assim, epa, tem alguma coisa errada, porque nós vencemos Jericó, que era uma grande fortaleza, e perdemos para uma cidadezinha pequena dessa. Aí Deus falou, Josué, tem anátema no meio do povo. Porque quando Josué foi conquistar Jericó, Deus falou, vocês não pegam nada dos despojos que tem na cidade de Jericó. E tinha um soldado de Josué, por nome Acã, ele pegou o quê? Ele olhou lá, uma capa, pegou, opa, vou levar essa capa. Ele viu lá uma cunha de ouro. Opa, ninguém está vendo. E pôs, guardou. Ele viu 200 ciclos de prata e guardou. Enrolou na capa, foi lá na tenda dele e escavou e escondeu lá dentro da tenda. O povo perdeu porque havia maldição no meio do povo de Israel. Josué, quando viu que o povo voltou para trás perdendo, morreu alguns soldados de Israel, Josué rasgou as vestes. Falou, Deus, quem pecou? O que nós fizemos, Senhor? O que nós fizemos? Eu voltei a anátema. Passa aí pelas tendas, passa aí pela casa, que você vai descobrir. E passou, quando ele passou, caiu na tenda de quem? De Acã. O Acã falou, não, é que quando eu vi aquela capa babilônica, quando eu vi aquela cunha, e aqueles 200 ciclos de prata, eu cobicei. Ele fala ainda para Josué, eu cobicei. Pois é, você cobiçou, houve maldição no meio do povo, perdemos a guerra, e agora tu e a tua casa vai perecer. E eles foram o quê? Apedrejados. Foram destruídos. Então, o juízo veio de imediato, não levou tempo. Não levou tempo. De outros, levou algum tempo. Levou algum tempo para se manifestar. Então, meus queridos, é ordem divina. Segundo, a morte física é sentença de Deus. É sentença divina. Gênesis 3:19. A morte física é sentença de Deus para o ser humano.
Gênesis 3:19. Três e 19. Gênesis capítulo 3, versículo 19. É sentença divina a morte física. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha aí, sentença de Deus. O que Deus falou? Quando Adão pecou, Deus falou para ele: Adão, é o seguinte, do suor do seu rosto você vai comer o teu pão, até que ao pó você volte. Então Deus estava dizendo: você vai morrer. Vai chegar um dia que você vai morrer e você vai... É uma sentença do que você plantou. É uma sentença do que você fez. Então é uma sentença, meus queridos, divina. É uma sentença que Deus... Agora, na sentença de Adão, quem mais foi sentenciado? Toda a humanidade, toda a raça humana. Todos que nasceram de Adão até o último que nascer na plenitude agora dos tempos, está debaixo dessa ordem. Está debaixo. Tem uns que acham que vai ficar para semente. A gente vê algumas autoridades, irmão, tem umas autoridades no mundo, vou dizer, não é só no Brasil não, no mundo, que eles acham que eles não vão morrer, eles acham que mandam no mundo, que são donos do mundo. Mas vão morrer também. Não lembra desses homens no passado aí que mataram 6 milhões de judeus e tudo mais? Cadê eles? Partiram. Então, a sentença é para todos, porque Deus não tem afilhado. Deus não tem, como se diz, o povo costuma dizer, né? Deus não tem filhinho, Deus tem filhos. Não, aquele ali eu vou, ele errou, mas ninguém sabe que ele errou, só eu. Não existe isso. Errou, Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Não, Deus não tem injustiça, Deus é justo, tratamento igual. Tratamento igual. A morte física é o salário do pecado. Gênesis 2:17, Romanos 6:23, 1 Coríntios 15:21. 1 Coríntios 15:21. Então, o salário do pecado é a morte física. Ninguém quer morrer, né? Quando você vê uma pessoa falando assim, ai, Deus podia me tirar, Deus podia me preparar e me levar. Você já ouviu pessoas, você já deparou com pessoas assim? Você já encontrou com alguém que falou assim, ai pastor, Deus podia me preparar e me levar. Agora, tem uma coisa errada aí, porque não é Deus que vai nos preparar, é nós que temos que viver preparado. Porque se fosse Deus, não, vou preparar ele que vai morrer, vou preparar ele, tal. Não, é nós que temos que nos preparar. É nós que temos que... Porque Deus não é obrigado a salvar ninguém não, meus queridos. A salvação é de graça. E Deus não é obrigado a chegar no último dia e levar todo mundo para o céu. Deus arrepender, falar, não vou mandar ninguém para o inferno não, vai todo mundo para o céu. Vamos para o céu. Não tem desse negócio não. 1 Coríntios 15:21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por um homem. Por quem? Por Adão. A morte. Aí surge uma pergunta, pastor, se o Adão não tivesse comido o fruto, ele morreria? Não. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, irmãos. Querendo ou não, nós somos eternos. Nós somos eternos. Nós não vamos ser extinguidos, igual algumas seitas ensinam, que depois da morte é extinguido, é apagado da memória, some, acaba, que nós somos igual animal. Se eu fosse igual animal, o que eu vou ficar fazendo aqui dentro da igreja? Se chega no dia eu morro e viro pó, e não tem que prestar conta para ninguém, o que eu vou ficar fazendo dentro da igreja? Eu vou bagunçar, vamos bagunçar, gente. Porque não tem acerto de conta, não tem nada. Mas tem.
Tem acerto. Então, seria muito fácil. Então, por um homem, entrou a morte. Aí todo mundo culpa o Adão, né? Culpa a Eva. Todo mundo. Se nós trabalhamos hoje é porque o Adão é culpado. O Adão é culpado de nós trabalhar, irmãos? Não. O Adão trabalhava no jardim antes da queda? Trabalhava, ué. A Bíblia fala que Deus colocou ele para lavrar o jardim. Não é lavar o jardim, não, irmão. É lavrar. Aí você vai procurar no dicionário, a palavra lavrar é cultivar, é preparar a terra. Ele vai viver dali, ué. Deus não fez o homem para ser preguiçoso. Se Deus manda o preguiçoso ir estar com formiga, a Bíblia fala que o preguiçoso cruza o braço, tem preguiça até de comer. Até de alimentar o preguiçoso tem. Aí Deus ia fazer o Adão colocar lá. Adão, você não precisa trabalhar não. Tudo que você precisar, filho, está aí, ó, viu? Você vai lavrar o jardim. Eu te pus aqui para guardar duas coisas, para guardar e lavrar. Então Deus fez o homem para trabalhar. Depois aqui, na sentença que o presbítero Cristiano leu, do suor do seu rosto. Quer dizer, ele trabalhava, mas sem fadiga. Hoje você pode ver, trabalha com fadiga, você arruma 3 serviços e não está dando. Tem gente que já está procurando o 4º serviço, para ver se consegue melhorar. Vai viver a vida sem dormir. Vai só trabalhar. Então, segundo, a morte sela o nosso destino. A morte sela. Para onde a pessoa foi, ela já foi. Não tem volta. Vocês lembram da parábola do rico e do Lázaro? Ela é uma parábola verdadeira, porque geralmente parábolas não se usa nomes. Usa figurativo, objetos. Nunca usa nome de pessoa. Agora a parábola do rico e do Lázaro usou o nome. Então ela foi algo literal. Foi algo que se passou. Para você ver. O rico comia, bebia, vivia em regalias do bom e do melhor. O Lázaro vivia mendigando à porta do rico. O dia que o rico morreu, ele foi sepultado. Lázaro morreu e foi sepultado? Lógico que foi, mas ele foi levado por quem? Pelos anjos. Isso aqui é meu. Então, quando é de Deus, tem um tratamento especial. O do rico foi pro chão lá. Você viveu a regalia aqui, você não dava crédito para as pessoas menos necessitadas, mais necessitadas. Então você já recebeu tudo aqui. Caiu lá e depois ainda ia enfrentar o quê? A eternidade sem Deus. O rico, o pobre, o Lázaro morre. E os anjos vêm, levam ele para onde? Para o seio de Abraão. Aí lá do seio de Abraão, havia de lá estava o inferno, de cá o seio de Abraão. Só que havia um abismo intransponível que não tinha. Quem estava no seio de Abraão não tinha jeito de ir para o inferno. E quem estava no inferno não tinha jeito de vir para o seio de Abraão. Aí o rico de lá, Lázaro, tem jeito não, hein? Não muda. Não, conhecia. Não muda, meus queridos. Não muda o destino das pessoas depois da eternidade. Se alguém falasse, fulano morreu no pecado, é lógico que eu não vou chegar lá numa cerimônia fúnebre
Põe isso na cabeça, senão tem gente que vai pensar que eu vou chegar lá e fazer uma cerimônia de fulano não era crente. Porque tem vezes que eles pedem para a gente fazer, a pessoa não. Eu vou lá e faço. Eu faço com o intuito do quê? De pregar o evangelho. Eu não vou falar do Felisbino que está ali. Eu vou falar dele, vai, a hora dessa está lá no céu, vai só o céu da boca da onça, porque. Agora, eu não sou louco de chegar lá e falar também, meu irmão, eu estou fazendo aqui essa cerimônia fúnebre, mas segundo a Bíblia, isso aí já está nos esquintos, viu? Eu não posso fazer isso. Você imagina, você vê, me mata lá, aí é dois mortos, é o pastor e o defunto. Só um dia que o rapaz errou. O rapaz errou, irmãos. Eu não sei se algum estava lá naquele dia, que ele falou assim, chegou, por isso que a gente prepara os obreiros para isso, né? Para não dar esse tipo de coisa. Chegou na cerimônia fúnebre, aí não sei o que aconteceu, o pastor dele não foi, ninguém foi, chegou lá, eu vou ter que fazer. Aí nós lá vendo, eu não é da minha igreja, como é que eu vou chegar e interferir? Aí ele chegou, irmãos, nessa manhã nós estamos aqui, é motivo de muita alegria. A mulher, a familiar da pessoa que estava lá olhou, que motivo de muita alegria? Quer dizer, motivo de muita alegria de estar num velório. Então, quer dizer, a pessoa não prepara para esta situação. Mas você imagina bem, eu estou lá fazendo, eu não tenho nada com o que morreu, não. É lógico, quando morre um irmão da igreja, que você viveu, você viu a vida dele, você participou da vida dele, da história dele, é lógico, fala, irmão, está aqui, jaz aqui o nosso irmão, tal, que partiu, foi um exemplo de vida nessa terra, e ele agora está só aguardando a hora da ressurreição para encontrar com o Senhor. Você entendeu? Agora, a pessoa que eu não conheço, eu vou chegar e falar, porque hoje, irmão, lá no cemitério, é o lugar que todo mundo fica bonzinho. É ou não é? A pessoa é ruim a vida inteira, Frank. Chega lá, nossa, tadinho, gente boa, né, tadinho, gente boa, porque você não viveu com ele. Até eu conto aqui, tem um pastor aí que conta esse negócio e é uma realidade. Isso acontece. Morreu o pastor, morreu, o obreiro morreu, e está lá fazendo velório. Aí o pastor veio para fazer o velório do obreiro dele, e está lá, irmãos, graças a Deus, jaz aqui, o nosso irmão, obreiro da igreja, uma bênção de Deus, isso e mais aquilo, e foi pôr no homem lá no céu. Aí a viúva que estava ali, chamou o filho e falou, filho, vai lá ver se nós estamos no velório certo. Porque o seu pai não era tudo isso que ele está falando, não. Porque é quem convive que sabe com quem conviveu. É ou não é? Porque tem gente que joga pedra e fala, é porque não viveu lá junto, vai viver junto. Vai comer 1 quilo de sal junto. Vai comer 1 quilo de sal junto, não dá certo. Então, a pessoa morre, né? Está selado o destino, não tem como eu chegar lá, ainda que eu queira falar. Fulano está no céu, irmão, e tal, está aqui. E também não vou falar que está no inferno. Eu não posso falar também, porque eu não sou juiz. O Senhor me chamou para pregar, então eu prego, não põe ninguém no inferno e levo algum para o céu. Não é, irmã Simone? É porque eu conheço, mas a pessoa serviu o Senhor. Temeu o Senhor. Mas mesmo assim, hoje está meio difícil ainda. Véio. Porque você conhece a pessoa pela aparência, mas e o interno? Porque o que salva não é o externo. O que salva é o interno. É o que eu sou por dentro. Por isso que Paulo fala, eu gosto demais daquele versículo, fala assim, ainda que o meu exterior se corrompe, o meu interior se renova. Eu posso ficar velho por fora, mas por dentro eu estou novo todos os dias. Eu estou novo toda manhã. É isso. Aí você vai ter certeza. A morte sela o nosso destino. Morre-se uma única vez, que é o que nós já falamos. Não se pode voltar da morte. Jó 10 e 21. Não se pode voltar da morte. Alguém falar assim, ai, meu tio pareceu para mim. Não é o tio seu, não. É o lapeta, viu?
Não é nem cá, porque tem gente que fala, pastor, é o cá. Não, o cá não, é lá. Lá longe. Jó 10 e 21. Não se volta da morte. Antes que me vá, para nunca mais voltar, à terra da escuridão e da sombra da morte. Então não volta. Antes que eu vá? Para nunca mais voltar. Eu fui em tal lugar, conversei com meu tio. E a voz é igualzinha. Né? Igualzinha. Ué, pastor, como que pode isso? Olha, você não viu? Quando Saul foi consultar quem? Samuel já tinha morrido, irmãos. E ele foi consultar uma pitonisa, foi consultar uma vidente. Quem que apareceu lá? O Samuel. E a voz era dele, tudo. O inimigo, a Bíblia fala assim, lá em 1 Coríntios 11, ou 2 Coríntios 11. E não é de se você ficar estupefato ou assustado, porque o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Tinha uma irmãzinha que ela era de oração, irmãos. Sabe aquelas irmãzinhas que joelho de camelo? De oração mesmo. 2 horas, 3 horas, 4 horas de joelho orando. E quando foi um dia, ela já estava idosa, mas ela estava sempre na igreja. Ela estava orando uma noite para dormir, e desceu um ser do lado da cama dela. E falou para ela assim, minha serva, olha para você ver. Não precisa de você orar mais. Você já orou muito. E nem precisa de ficar indo na igreja. A sua idade já... E ela catou aquilo. E parou de ir na igreja, Zezinho. Parou de ir na igreja, não orava mais. O pastor sentiu falta dela. Foi na casa dela. Irmã, a senhora não está indo nas orações, a senhora não perdia, a senhora não perdia um culto, mas a senhora não está indo, o que aconteceu? A senhora está doente? Não, pastor, sabe o que é? Eu estava orando aqui, e veio um anjo, e falou para mim assim, irmã, ora de novo, começa a orar de novo. A hora que ele aparecer, você fala para ele que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E foi embora. Quando foi de noite, ela foi orar. Ela está lá orando, dobrando o joelho, está orando. Quem veio? Transfigurou em anjo de luz. Chegou. Eu já não te falei, minha serva. Quando ela ouviu, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Deu aquela explosão no quarto e desapareceu. Então, meus queridos, o que acontece? O adversário de nossas almas, ele transfigura em anjo de luz. Para a pessoa pensar que é de Deus, é igual hoje. Hoje nós estamos vivendo uma confusão espiritual, viu? Nós estamos vivendo hoje uma confusão. Se nós não tivermos discernimento espiritual, muita gente vai ficar no meio do caminho. Muita gente não vai suportar e não vai chegar até lá. Por causa de tantos falsos profetas, de tanta mentira. Irmão, está demais. Nós estávamos vindo de Passos hoje, falava para os irmãos, o Rob, meu irmão Lazinho. Eu estava vendo, tem um pastor que a gente é amigo dele, e ele mandou o vídeo de uma igreja que está agora, sabe que jeito que é? Que as irmãs, para ser abençoada espiritual, para ser abençoada materialmente, na vida financeira, na vida conjugal, precisava de se lavar com a palavra. Mas não era essa palavra. Na hora do culto, irmãos, na hora do culto, faz uma fila de irmã e elas começam a despir. Tem criança na igreja, tem gente, ela fica despida, e um pastor de um lado com a bacia, e o outro do outro, e ela entra lá e eles começam a banhar ela. Você entendeu? Então,
olha para você ver aonde que eles aprenderam isso? Aonde? Aonde que tem uma base bíblica, aonde que tem? Você entendeu? Então, o inimigo se transfigura para enganar. E as pessoas acham que é de quem? É de Deus, é de Deus, é de Deus. É de Deus. E quando não é de Deus, não se pode voltar. Então Jó, ele fala, antes que me vá, para nunca mais voltar. Você pode ver, ué. Quantos aqui já perdeu parente? Quantos aqui já perdeu pai, já perdeu mãe, já perdeu parente? 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não bate uma saudade dos entes queridos que partiram? Mas não muda a situação. Eles não voltam. Eles não voltam. Não tem como. É uma ida sem volta. Depois, a morte sela o nosso destino eterno. O perdido, ao morrer, fica longe de Deus. Lucas 16 e 23. O perdido, ao morrer, fica longe de Deus. Pastor, mas Deus não vai ter misericórdia, não, de ver a pessoa sofrendo. Meus queridos, você quer maior sofrimento de Deus poder ver o seu filho sendo morto injustamente pela raça humana, e Deus não pôde fazer nada, porque senão, se Deus fizer alguma coisa, que está fora da sua palavra, está errado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha aí, meus queridos, o perdido ao morrer fica longe de Deus. Por quê? Você pode ver, o rico ficou distante. De longe, ele viu Abraão, lá junto com Lázaro. E ele, pai Abraão, pede Lázaro que molhe a mão e molhe a minha língua. Eu não sei, eu vi um pastor um dia dando um estudo, mas não é regra, não é doutrina, né? Que a parte do corpo que mais nos faz pecar, é lógico que todo o corpo vai sofrer, mas é a que mais sofre no juízo. Você pode ver que a língua desse rico, ele estava tendo desejo que molhasse, põe uma gota d'água aqui, ó, para refrescar, eu não aguento o calor. Então, o perdido fica longe, distante, e não tem como, irmãos, porque o próprio Jesus falou que existe o quê? Um abismo. O que é abismo? É uma separação, igual você já viu assim, ó, você já passou aqui na Serra da Canastra, lá perto de São João Batista do Glória, tem um lugar lá que você passa, é um abismo tão grande, que uma vala tão grande, que você não vê o fundo, de tão obscuro que é, você não consegue ver. É uma separação. Então, está de lá, não passa para cá, está de cá, não passa para lá. Era o que aconteceu com Lázaro e com o rico. Então, ele fica, ao morrer, o perdido fica longe de Deus. A morte sela o nosso destino. A morte abre grande e intransponível abismo, que é o que nós lemos. Terceiro, o que virá depois da morte?
O que acontece comigo depois que eu morro? O que vai acontecer conosco depois que nós morrermos? Venci? Vamos lá? Para os salvos. Primeiro para os salvos. O que acontece depois da morte? O que virá depois da morte para os salvos? Para os não salvos. Para os não salvos, primeiro, condenação. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será, quem não crê será condenado. Aí você vai lá em João, fala assim, ó, João 3:16, 17, depois que Deus amou o mundo, fala assim, ó, porque a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É igual hoje. Irmão, o povo gosta do errado. Vocês estão vendo isso? Ou será que é só algum? E tem até crente entrando nessa. Crente está valorizando o errado e desprezando o certo. Aí a gente fica naquela, né? Se nos dias de Jesus escolheram Barrabás no lugar de Jesus, imagina nos nossos dias. Imagina na nossa época. Então, para os salvos, para os não salvos, condenação. Marcos 16:16. Que é o que nós citamos quando Jesus fala para pregar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Será condenado. Então, para os não salvos, depois da morte, condenação. Condenação. E eu vejo, irmãos, pessoas falar com a boca cheia. E não, eu tô lá, eu dou eu compro o Satanás lá. Eu dou um jeito lá. Então, a pessoa perdeu o medo, perdeu o temor de Deus, das coisas de Deus. Então, nós precisamos entender, para os não salvos, condenação. Depois, segundo, para os não salvos, juízo. Apocalipse 20 e versículo 11. É quando vai se estabelecer o quê? O juízo final. O juízo final. Apocalipse 20 e versículo 11. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos. Para seguir? Pode? E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém. Olha aí, para você ver. Veja bem. Juízo. Os não salvos recebem o juízo depois da morte. Estão todos lá aguardando. Estes homens que morreram nas épocas passadas, em tempos remotos. Homens que morreram, né, no poder, vão estar lá naquele dia, no trono branco, para serem julgados. Só que todo mundo já sabe que o trono branco não é um julgamento que alguém vai sair não, é um julgamento para condenação. Não tem, porque ali eles vão ser julgados pelas obras que estão escritas nos livros, certo? Nos livros. Aí você vai ver livro das obras, livro da consciência. Tudo que nós fizemos está escrito, está registrado. Pastor, é muita gente para Deus registrar. Para Deus é fichinho. O computador chega um tempo que ele não consegue segurar mais, a memória dele enche, ele não dá conta mais. Mas Deus, desde o princípio,
Agora, desde o princípio, desde a eternidade, ou seja, desde que Deus, Ele é, e sempre será Deus, está tudo registrado. Tudo que fazemos, seja bom ou seja mal, está registrado. E o profeta Malaquias ainda vai mais profundo, diz assim, ó, que diante de Deus há um memorial do que nós fazemos, está lá registrado. É por isso que quando chegar no trono branco aqui deste julgamento, no juiz, no dia do juízo, alguém falar, não, Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por que está errado? Não, eu não fiz isso não. Ah, não fez não? Pensa bem, vamos simplificar aqui para nós aqui. Hoje, nós pegamos um controle e quer mostrar alguma coisa para a igreja, a gente joga no data show e pá, olha lá, irmão, ó. Aí, pessoal, chegar lá na hora do juízo, fala, não fiz nada não. Então, vamos lá. Pá. Aí começa a fita da vida da gente. Para! Para! Não, pastor, já está. Não, está tudo registrado, irmãos. Não tem jeito. É lógico que isso aqui é para os não salvos. Se você é salvo, já foi comprado, lavado, redimido no sangue de Jesus, a eternidade com Cristo te aguarda. Você vai estar livre disso aqui. Porque lá vai ser assim, ó. O juízo final não tem. A Bíblia fala assim que fugiu céu e terra. Não se achou mais. E se teve um dia mais longo da história, esse dia do juízo final, fulano de tal. Quem vai ser o primeiro da fila, hein? Ai, para ser julgado. Aqueles homens potentosos, poderosos, que matou, que fez, que escondeu o crime. Naquele dia, até vai achar que é um crime perfeito, ninguém descobriu, mas naquele dia Deus vai lá, olha lá, ó. Não que o senhor arrumou esse CD. Meu filho, está tudo gravado aqui, está tudo registrado. Até as mentiras que conta para o pai, para a mãe, que conta, não é só para o pai e para a mãe, não, está tudo registrado. Ó, e outra coisa, irmãos. Lá não tem desculpa, eu quero ir no banheiro. Lá não tem que... Mãe! Lá é aquele ditado que nós falamos aqui, nós gostamos de brincar muito com essa coisa, né? Fala assim, ó, lá é aonde o filho chora e a mãe não vê. Porque não tem mãe, não tem pai, não tem parente, não tem advogado, porque o advogado nosso era Cristo e agora ele não é mais advogado. Enquanto nós estamos aqui, ele é meu advogado, mas o dia que eu morrer, ele vai ser juiz. O advogado advoga e ganha a causa, o juiz bate a sentença. Não tem lugar para você aqui no céu. O seu lugar é lá. Não, senhor, não. Tem alguma coisa errada, senhor. Ah, mas o pastor não ensinou. Ah, não ensinou, não, vem cá. Ai, Jesus, é gostoso isso aqui, né? Não ensinou, não? Não. Você tem certeza? Tem. Ele não me falou que tinha esse negócio aí. Não, então vem cá. Pá. Aí deu, olha lá, o culto de ensino. Culto de ensino. Agora eu vou mostrar dentro da igreja. Cadê você? Aí eu vou mostrar não que você estava. Estava lá assistindo novela, assistindo jogo, e não ia para o culto. Não, quem contou? Irmão, Deus, ó, tem gente que fica sondando crente andar errado. Eu não me preocupo com isso não. Deus não precisa de linguarudo, não. Deus está vendo. E a pessoa vai prestar conta. Não tem como. Pá, está tudo registrado, está tudo marcadinho. Não, Deus, o senhor errou isso aí. E o maior ainda, sabe o que é? Que lá vai, quando você imprime lá no computador, não sai a data lá
dia tal, tal. Você imprime uma apostila do computador de alguém que fez a apostila e pôs a apostila lá no Google, você vai lá e imprime ela para você, marca até o dia que você imprimiu ela. Deus está tudo marcadinho. Ó, dia, tal hora, você fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Pastor, tem jeito de escapar disso aí? Tem? Tem, é só aceitar Jesus e viver a vida para Jesus. Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive em mim. Então Deus, meus queridos, para os não salvos, juízo. Outra coisa difícil, olha aqui. Para os não salvos, depois da morte, tormento. Lucas 16 e 24. Lucas 16 e 24. Tormento. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e que me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Tormento, sofrimento, queimando. Estou em tormento, estou queimando. É lógico, tem alguns que até faz assim para passar mais medo. Ele fala, você está lá no inferno, lá dentro do inferno, o bicho vem com aquele garfão, aquele de fazer silo, aquele de descarregar carreta de silo, vem com aquele garfão quente e assim, para assustar a pessoa, né? Mas isso aí não chega nem perto, irmão. É bem mais pior o inferno. É bem mais pior do que as pessoas imaginam. As pessoas chegam a dizer assim, ó, não, pastor, o inferno é aqui na terra. Você já ouviu essas pessoas falar assim? Ouviu? Mas que inferno bom é esse, hein? Que começa a esquentar, você abre a geladeira, pega um refrigerante geladinho, refrescou. Liga o ventilador, refrescou. Lá no inferno não tem ventilador, lá não tem refrigerante. Se tiver, é tudo quente. Hã? Você entendeu? Tudo fogo. Então as pessoas valorizam. Não tem. E alguns lugares já tiraram o inferno da Bíblia. É só festa. Só bondade. Aí eles pegam só 1 João 4 e 8. Porque Deus é amor, porque Deus é amor. Aí eles esquecem que lá atrás está assim, que Deus é justiça. Deus é justo, Deus julga retamente, Deus julga retamente. Para os não salvos, lago de fogo, Salmos 9:17. Esses dias eu ainda li aqui numa mensagem, numa pregação, que os irmãos sabem que o inferno não foi feito para o homem. Foi feito para o diabo e os seus anjos. Só que o diabo não quer ir sozinho. Ele quer levar alguém. Alguém não, ele quer levar multidão. Olha o Salmo 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha aí. Lago de fogo. O ímpio vai ser lançado no inferno. O ímpio, irmãos, porque tem o pecador e tem o ímpio. O ímpio é aquele que conheceu e conhece a palavra de Deus, mas não obedece, não pratica. Ele prefere viver na impiedade, cometendo impiedade, sabendo que está errado. E a própria Bíblia já fala, aquele que sabe que tem que fazer o certo e não faz, comete o quê? Pecado. Eu sei que eu tenho que fazer certo. Eu tenho meus compromissos com a igreja, eu tenho meus compromissos com Deus, eu sei que eu tenho, mas não faz, eu estou cometendo pecado.
Às vezes nós ensina aqui, doutrina a pessoa na palavra, ensina a pessoa na palavra, e ela acha que é a gente, e ela sabe que tem que fazer certo e não faz, ela está pecando, porque eu sei que eu estou fazendo, eu sei que eu tenho que fazer certo, estou fazendo errado. Então, lago de fogo, e será para os ímpios e todas as nações. Agora eu te pergunto, nos dias atuais, você que acompanha noticiário, acompanha a mídia atual, você já notou quantas nações estão esquecendo de Deus? Quantas nações, irmãos, são poucas as nações que estão defendendo o nome de Deus. Defendendo. Porque o mundo já está, o cenário, a plataforma do anticristo já está estabelecida. Ele só não manifestou ainda, sabe por causa de quem? Porque o que retém a justiça na terra é a igreja. O dia que a igreja for tirada da terra, aí eles vão pagar tudo o que eles fizeram. Tudo o que eles fizeram, eles vão pagar. Eles não estão aguardando aí alguém que possa resolver os problemas deles? Eles não estão aguardando um governo mundial? As nações estão à procura de um governo mundial? Eles vão achar, mas quando eles achar, a igreja não está aqui. Tchau. Só há um que o detém, que ele não manifestou ainda. O anticristo só não manifestou por causa da igreja, mas o espírito dele já está aí. Eu creio que o anticristo, em pessoa, já está no mundo, só não manifestou, e eu não quero conhecer ele também. Se alguém quiser, seja bem-vindo à nova era. Porque já está tudo preparado, tudo pronto. Aí você prega, você ensina, você fala, o povo fala, que povo da igreja é tudo fanático, é tudo doido. Eles têm uns assuntos para que anticristo, que igreja, que não, o mundo está uma beleza. Calma, calma. Para os salvos, o que vai acontecer após a morte? Salvação eterna. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma o quê? Condenação há para os que estão, que não anda, mas segundo o Espírito. Para os salvos, salvação eterna. Ou seja, irmão, nós temos medo de morrer, né? Você tem medo de morrer? Todo mundo tem, lógico. Todo mundo quer ir para o céu, mas falou em morte, ninguém quer morrer. Mas a morte, o próprio Cristo falou que a morte é o veículo que nos leva para junto de Deus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ai, pastor, eu quero ir para o céu, não aguento mais essa terra. Então vem cá, vamos, Senhor, eu quero ir para o céu, o Senhor tem suas maneiras de levar, infarto, o Senhor tem jeito. Que isso? Ué, a pessoa quer ir, ué, pode ir, né? Para os salvos, Romanos, achou aí? 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação para quem? Para quem anda em Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que estar em Cristo, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado para o momento do encontro com o Senhor. Pastor, mas como que eu vou preparar se eu não sei o dia? Aí que está o porém. Porque se você soubesse o dia, eu soubesse o dia, a hora que estivesse faltando uma semana, eu ia pôr a vida em ordem. Vai vir semana que vem, deixa eu arrumar aqui, a partir de hoje, Senhor, perdoa meus pecados, eu pequei tanto, mas o Senhor me perdoa em nome de Jesus. Então, mas não,
Ele pode vir agora, ele pode vir daqui 1 hora, ele pode vir amanhã cedo, ele pode vir depois da manhã, ele pode vir no mês de março. Outro, para os salvos, comunhão eterna com Cristo. Lucas 23 e 43. Comunhão eterna com Cristo, irmãos. Para os salvos. Você imagina, eu fico pensando assim, ó, Jesus, irmãos, raciocina aí comigo. As pessoas assim, eu tinha vontade de conhecer fulano de tal, e as pessoas choram quando encontram aquelas autoridades máximas da nação, e artista. Você vai ter o privilégio, não de encontrar com o Senhor, mas você vai encontrar com o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Você pode encontrar com o rei, mas acima do rei tem o Rei dos reis. Você pode encontrar com um senhor, com uma autoridade, mas acima existe o Senhor dos senhores, aquele que vive e reina para todo sempre. 23, 43 de Lucas. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha para você ver, meus queridos, comunhão eterna com Cristo. Você imagina, você está junto com Cristo, aí a pessoa, aí tem aquela briga, né? Pastor, não vai para o céu, ou não, a terra vai ser aqui, a Nova Jerusalém vai descer, e coisa semelhante. E coisa semelhante. Irmãos, eu sempre digo, eu quero é estar com Cristo. Não importa se é no céu, se é na terra. Eu quero estar com Cristo. Eu quero viver com Cristo. Para nós encerrarmos, para os salvos, a habitação eterna nos céus. Hoje aqui, Manjane, é um sofrimento. Nós passamos por velórios, nós passamos por perca de entes queridos, nós sofremos com doença, as pessoas são contaminadas com câncer, com Covid, com várias doenças. Mas quando nós formos habitar na nossa pátria, que Paulo fala em Filipenses 3:20, que a nossa cidade é celestial, aí vai acabar, irmã Jaqueline, o sofrimento, as doenças, pandemia, acabou. Não haverá mais velório, não haverá mais sofrimento, porque nós vamos estar habitando na habitação eterna nos céus com o Senhor. Filipenses 1:23, Filipenses 1:23, imagine bem, hoje nós sofremos, você passa nas ruas esburacadas, né, da cidade, nas rodovias, nos lugares, você enfrenta barro, você enfrenta chuva, mas eu fico, quando eu olho Apocalipse, que fala que as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, nós estaremos com o Senhor para sempre ali, meus queridos. E outra, é algo que nunca mais vai ter. Pastor, mas o que nós vai fazer lá no céu? Pergunta a Jesus, porque a pessoa, tem gente que quer saber o que nós vai fazer lá. Vai ter churrasco lá, pastor? Isso aqui é da terra. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo tinha um desejo aos irmãos de Filipe, dizendo: gente, eu estou aqui com vocês, mas eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito mais melhor do que estar aqui. É por isso, irmãos, que a Bíblia fala assim, a Bíblia não erra, né? A Bíblia não tem contradição. Quando a Bíblia fala: feliz aqueles que desde agora dormem no Senhor, porque eles não vão passar o que nós estamos passando e o que nós vamos passar. Eles já foram, e agora nós sabemos agora, 8h50, eu sei que nós estamos aqui na igreja, mas daqui 10 minutos, daqui 1 hora, nós não sabemos.
o que pode acontecer, o que pode se passar. Então, feliz aqueles que desde agora dormem no Senhor. Quando fala dorme, daqueles que partiram no Senhor, irmão. É feliz aqueles que partiram. Bem, entenda bem, os que partiram no Senhor, que partiram firme, que não negligenciaram a fé, que não negligenciaram a fé em Cristo, mas, como se diz, sustentou até o fim. Filipenses ainda aí 3, 20 e 21, no mesmo que você estava lendo, e eu encerro aqui esta palavra. Três, 20 e 21 de Filipenses. Olha para os irmãos, vê o que Paulo fala a essa igreja ali de Filipos. Mas a nossa cidade está na onde? Nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha aqui que coisa tremenda. Agora, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder eficaz de poder sujeitar também a si todas as coisas. Sabe como é o corpo de Cristo? Assim será o corpo dos seus fiéis. Assim será o corpo dos seus fiéis. Ele vai transformar esse corpo abatido, né, para ser conforme o seu corpo glorioso. Corpo glorioso, que não habita mais corrupção, que não habita mais a mortalidade, se torna imortal. Eu nunca mais morrerei e estarei para sempre com o Senhor na eternidade, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, meu Deus, o Senhor continua abençoando a vida.